Eu sou Maria Padilha, Laroeixo, Laroê Pombagira. Salve Maria Padilha das 7 encruzilhadas. Salve Maria Padilha rainha. Salve todas as pombagiras. Salve os exus de lei. Salve os pretos velhos. Salve os caboclos. Salve os erês. Salve toda a corrente espiritual que trabalha na luz, na justiça e na verdade. Saravá Umbanda, Saravá força maior que rege todos os caminhos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Essa mensagem não aparece para qualquer pessoa. Ela chega para quem aguentou mais do que devia, para quem engoliu o choro, para quem se calou para não causar mais problemas, para quem precisou ser forte quando tudo dentro de si estava desmoronando. Eu sei exatamente quem você é. Eu vi cada detalhe do que você viveu. Eu vi os dias em que você acordou cansado, mesmo depois de uma noite inteira sem descanso de verdade. Eu vi as vezes em que você sorriu por fora, mas por dentro estava implorando por um alívio, por um sinal, por uma resposta. E antes de continuar, eu te peço uma coisa simples, mas muito importante. Se inscreva no canal, porque essa mensagem não termina aqui. Deixe o seu like, porque isso faz essa palavra chegar exatamente a quem precisa. E escreva nos comentários algo simples, mas verdadeiro. Eu aguentei mais do que imaginava. Agora respira fundo comigo, porque o que eu vou dizer daqui para frente vai tocar em partes da sua história que quase ninguém conhece. Você não sofreu só com ataques diretos. Você sofreu com expectativas jogadas sobre você, com culpas que não eram suas, com responsabilidades que nunca deveriam ter sido colocadas nas suas costas. Eu vi quando dentro da sua própria família você foi tratado como se tivesse que provar o seu valor o tempo inteiro. Nada do que você fazia parecia suficiente. Quando ajudava, era obrigação. Quando precisava de ajuda, era visto como fraqueza. E mesmo assim, você continuou. Você ficou. Você tentou. Eu vi o peso de ser a pessoa forte da família. Aquela que todo mundo procura quando o problema estoura, mas que ninguém pergunta se está bem de verdade. Eu vi você segurando o choro no banheiro. Eu vi você respirando fundo antes de responder, para não dizer coisas que depois seriam usadas contra você. E eu vi algo muito importante. Você poderia ter se tornado uma pessoa amarga. Poderia ter devolvido na mesma moeda. Poderia ter machucado como foi machucado. Mas você não fez isso. Isso não é fraqueza. Isso é caráter espiritual. Isso é força de alma. No campo profissional, eu vi você se esforçando além do limite. Eu vi você aceitando menos do que merecia porque precisava sobreviver. Eu vi você sendo cobrado por resultados sem receber reconhecimento. Eu vi pessoas levando crédito pelo que você construiu. Eu vi olhares de desdém, palavras atravessadas, ironias disfarçadas de brincadeira. E eu vi o dia em que algo dentro de você começou a mudar. Você começou a entender que não era você que estava errado, que o problema não era falta de capacidade, que o problema era estar em lugares que não comportavam a sua grandeza. Mas mesmo assim, você ficou mais um pouco, porque você é responsável, porque você não gosta de decepcionar, porque você pensa nos outros antes de pensar em você. E é exatamente por isso que essa mensagem chega agora, porque existe um limite entre ser forte e se anular. E você cruzou esse limite muitas vezes por amor,
por lealdade, por necessidade. Eu vi também suas perdas emocionais. Eu vi quando você perdeu alguém que nunca mais voltou da mesma forma. Pode ter sido um falecimento, pode ter sido uma separação, pode ter sido uma decepção tão profunda que eliminou algo que existia dentro de você. Eu vi o momento em que você percebeu que aquela pessoa que você amava não estaria mais ali. E ninguém te preparou para essa dor. Ninguém te ensinou como seguir em frente quando o coração parece vazio. Você continuou vivendo, mas não era mais o mesmo. E mesmo assim, você não desistiu da vida. Você não desistiu de acreditar. Você não deixou sua essência se perder. Isso não passou despercebido. A espiritualidade não trabalha no barulho, ela trabalha no silêncio. E enquanto você achava que estava sozinho, eu estava ali, recolhendo cada lágrima que você fingiu que não caiu. Se isso está fazendo sentido para você agora, comenta. Eu não enlouqueci, eu sobrevivi. Porque você sobreviveu a coisas que teriam quebrado muita gente. E o que eu vou te revelar nos próximos blocos é algo que poucas pessoas estão preparadas para ouvir. O seu sofrimento não foi castigo, foi preparação. Mas isso eu vou te explicar com calma, no tempo certo, do jeito que sua alma consegue receber. Fica comigo, não saia daqui. Essa mensagem vai se aprofundar muito mais. Laroeixo, Laroê Pombogira. Que toda a força da justiça espiritual continue sustentando essa palavra. Agora eu vou tocar em algo que quase ninguém fala, mas que você viveu todos os dias. Você não cansou só do trabalho. Você não cansou só da família. Você cansou de ter que ser forte o tempo inteiro. Cansou de ser a pessoa que resolve. Cansou de ser quem entende. Cansou de ser quem cede. Cansou de engolir seco para não perder o emprego, para não gerar conflito, para não ser visto como problema. Eu vi quando você chegou no limite, mas segurou, porque você precisava pagar contas, porque alguém dependia de você, porque você tinha medo de decepcionar, porque você pensava, só mais um pouco, depois melhora. Mas esse depois demorou mais do que deveria, e eu vi algo que quase ninguém percebeu. Você começou a adoecer em silêncio, não necessariamente no corpo, mas na alma. Uma exaustão que o sono não resolve, uma irritação que aparece do nada, uma tristeza que você não sabe explicar, uma vontade de sumir por algumas horas só para não precisar ser nada para ninguém. Você começou a se perguntar se o problema era você. Se você estava exagerando, se era sensível demais, se estava pedindo demais da vida. E deixa eu te dizer algo com clareza absoluta. Você não estava exagerando. Você estava no limite. O problema é que pessoas como você aprendem cedo a se virar sozinhas. Aprendem a não pedir ajuda. Aprendem a resolver tudo na marra. Aprendem que reclamar não muda nada. E isso te tornou forte, mas também te sobrecarregou. Eu vi quando você começou a se calar mais, a falar menos do que sente, a guardar para si aquilo que ninguém parecia querer ouvir. E eu vi algo muito sério acontecer no plano espiritual nesse período. Pessoas começaram a se incomodar com a sua resistência, porque quem aguenta demais sem quebrar desperta inveja.
Quem permanece inteiro depois de tanto peso incomoda. Quem não se corrompe expõe quem vive de máscaras. Você virou alvo não porque é fraco, mas porque é forte demais. Te olhavam e pensavam: como essa pessoa ainda está de pé? Por que ela não cai? Por que ela continua? E quando não conseguem te derrubar diretamente, tentam te desgastar, com palavras, com cobranças, com comparações, com desvalorização. Eu vi você sendo testado emocionalmente todos os dias. Pequenas coisas acumuladas, pequenas injustiças, pequenas humilhações disfarçadas. E mesmo assim, você continuou sendo correto. Isso tem um peso espiritual enorme, porque existe algo que poucas pessoas sabem. Quem aguenta mais do que devia não perde, acumula crédito espiritual. E esse crédito não some. Ele não é esquecido. Ele não é ignorado. Ele é cobrado no tempo certo. Se você sente que essa mensagem é para você e descreve exatamente a sua vida, escreva nos comentários: eu aguentei calado. Agora eu preciso que você escute com atenção o que vem a seguir. Existe um momento específico em que a espiritualidade diz: chega. Chega de exploração emocional. Chega de sobrecarga. Chega de permitir que essa pessoa carregue tudo sozinha. E quando esse momento chega, as coisas começam a mudar de forma silenciosa, mas definitiva. Você pode até achar que nada está acontecendo, mas decisões já estão sendo tomadas no plano espiritual. Movimentos já foram iniciados. Caminhos estão sendo reorganizados. Pessoas que te sugavam começam a perder acesso a você. Situações que te prendiam começam a se desfazer. Ambientes que te adoeciam começam a ficar insustentáveis. E não é punição, é correção. Você passou pelo deserto não porque estava errado, mas porque precisava atravessar algo que outros não atravessariam. E deixa eu te contar um segredo que quase ninguém tem coragem de dizer. Nem todo mundo que caminha com você pode ir até o próximo nível. E você já sentiu isso. Aquela sensação estranha de que algo não encaixa mais, de que certas conversas não fazem mais sentido, de que alguns laços parecem pesados demais. Isso não é frieza, é crescimento. E crescimento dói, porque exige escolhas internas antes de mudanças externas. Mas fica comigo, porque no próximo bloco eu vou te explicar por que você foi escolhido para quebrar padrões familiares, por que você sente que carrega coisas que não são só suas e por que a sua virada não vai ser pequena, vai ser estrutural. Antes de continuar, faz isso agora. Deixe o seu like, se inscreve no canal e escreva nos comentários: eu sei que algo está mudando, porque realmente está. Laroeixo, Laroê Pombogira, Saravá, força que sustenta quem já caiu e levantou em silêncio. Agora eu vou falar de algo que explica toda a sua vida, mesmo que você nunca tenha colocado isso em palavras. Você não sofre só pelo que viveu. Você sofre pelo que veio antes de você. Existem dores que não começaram na sua história, mas passaram por você porque alguém precisava interromper esse ciclo. Desde cedo você sentiu que precisava amadurecer rápido, que não podia errar muito, que não podia fraquejar, que precisava ser responsável até quando não queria. Enquanto outros puderam ser leves,
Você precisou ser forte. E isso não foi por acaso. Você percebeu que dentro da sua família certos padrões se repetem? Relacionamentos que sempre terminam em dor, pessoas que se anulam para manter os outros, histórias de abandono, humilhação, escassez ou traição, mulheres que sofrem caladas, homens que fogem da responsabilidade emocional. Alguém sempre perde, alguém sempre carrega tudo. E em algum momento, esse alguém passou a ser você. Mas deixa eu te contar o que o plano espiritual já sabe. Você não nasceu para repetir essa história. Você nasceu para encerrá-la. É por isso que a sua vida parece mais difícil do que a de muitos. É por isso que você sente um peso que não sabe explicar. É por isso que, mesmo fazendo tudo certo, parece que precisa lutar mais. Você não veio para viver no automático. Você veio para romper esse fluxo. Mas uma coisa é certa: romper dói, porque quem quebra ciclos enfrenta resistência interna e externa. Você sente culpa por se escolher, sente medo de decepcionar, sente receio de ser visto como egoísta. Mas deixa eu ser clara com você. Se você continuar se anulando, o ciclo continua. Se você se escolhe, o ciclo termina. E essa decisão não é confortável. Ela mexe com estruturas. Ela incomoda quem se beneficia do seu silêncio. Eu vi quando você começou a questionar coisas que antes aceitava, quando passou a perceber injustiças que antes normalizava, quando sentiu vontade de dizer não, mas engoliu para manter a paz. E eu vi o preço disso. Você começou a perder energia, começou a se sentir drenado depois de certas conversas, começou a adoecer emocionalmente depois de encontros familiares, começou a se sentir culpado por sentir raiva. Mas a sua raiva não é feia, ela é um pedido de limite. A espiritualidade não te trouxe até aqui para você continuar carregando tudo sozinho. Ela te trouxe até aqui para que você entenda. Você não é responsável por salvar todo mundo. Você é responsável por não se perder. E quando você entende isso, algo muda. O medo começa a dar lugar à clareza. A culpa começa a virar consciência. O cansaço começa a virar decisão. E decisões, quando são alinhadas com a alma, movem o universo. Se essa parte da mensagem está falando diretamente com você, escreve agora nos comentários. Eu não vou repetir essa história. Isso é um compromisso espiritual. Agora, presta atenção no que vem a seguir, porque no próximo bloco eu vou revelar por que algumas perdas na sua vida foram livramentos disfarçados, por que pessoas se afastaram quando você começou a mudar e por que a sua fase de isolamento foi necessária para a virada que se aproxima. Antes de continuar, deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta algo que tenha a ver com essa mensagem. Isso fortalece essa corrente espiritual. Eu continuo aqui. Eu não te abandonei em nenhum momento. Agora, eu vou falar de uma fase da sua vida que doeu muito, mas que foi absolutamente necessária: o silêncio. Aquele período em que as mensagens diminuíram, as pessoas sumiram, os convites cessaram, os elogios pararam, e você começou a se perguntar se tinha feito algo errado. Eu vi você olhar para o próprio telefone esperando uma resposta que não veio. Eu vi você perceber que quem dizia "estou aqui" não estava.
Eu vi você sentar em silêncio, tentando entender por que de repente tudo ficou tão quieto. E deixa eu te dizer algo que você talvez nunca tenha ouvido. O silêncio não foi rejeição, foi preparação. Quando a vida começa a mudar de verdade, ela primeiro esvazia, porque você não pode carregar o novo com as mesmas pessoas, as mesmas dores e as mesmas dinâmicas. Você sentiu solidão não porque foi abandonado, mas porque estava mudando de frequência. E quem não acompanha a sua frequência fica para trás. Isso dói porque você tem coração grande. Você se importa. Você cria vínculos verdadeiros. Você não descarta pessoas com facilidade. Mas o plano espiritual precisou te isolar para te proteger. Você estava absorvendo energia demais. Estava ouvindo opiniões demais. Estava tentando agradar demais. E quando você tentou se explicar, ninguém quis entender. Foi aí que você parou de falar, parou de justificar, parou de pedir validação. E esse foi o início da sua força real. Você começou a se escutar, começou a perceber sinais, começou a sentir a própria intuição se fortalecer. Mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo com vontade de desistir. E sim, houve dias em que você pensou, não vale a pena. Eu vi esses pensamentos, eu vi o choro silencioso, eu vi você pedir em pensamento para tudo acabar, não porque queria partir em definitivo, mas porque queria parar de sentir dor. E eu estava ali, te sustentando quando ninguém via, te livrando de decisões que teriam custado caro, te impedindo de voltar para lugares que já tinham te machucado. Você perdeu pessoas, mas não perdeu a si mesmo. E isso muda tudo, porque quem passa pelo silêncio e não se quebra, não aceita mais migalhas. Você começou a enxergar quem só te procurava quando precisava, quem só te valorizava quando você resolvia problemas, quem só se aproximava quando era conveniente. E mesmo assim, você não se tornou amargo, você se tornou mais seletivo. Isso é maturidade espiritual. Se você viveu esse silêncio, comenta agora: eu sobrevivi ao deserto. Isso mostra que você entende exatamente do que eu estou falando. Agora presta atenção no próximo ponto, porque ele é decisivo. Depois do silêncio vem o reposicionamento. Depois do reposicionamento vem o reconhecimento. E depois disso, a justiça. Mas antes de continuar, deixe o seu like, se inscreve no canal e comenta algo que representa essa fase da sua vida. Isso fortalece essa mensagem para chegar até quem precisa. Eu sigo aqui. Eu não perdi você de vista em nenhum momento. Agora, eu vou falar do momento exato em que algo dentro de você mudou, mesmo que ninguém ao redor tenha percebido de imediato. O reposicionamento não começa fora, ele começa dentro. Eu vi quando você cansou de se explicar, quando parou de justificar escolhas, quando entendeu que não precisava mais convencer ninguém do seu valor. Você não fez discurso, você não anunciou mudança, você simplesmente mudou a postura. E isso é o que mais incomoda quem te subestimou. Porque pessoas acostumadas com o seu silêncio não sabem lidar com a sua firmeza. Você começou a dizer não sem culpa. Começou a sair de situações que te drenavam. Começou a escolher melhor onde colocava sua energia. E isso teve um preço. Algumas pessoas se afastaram. Outras tentaram te puxar de volta para o lugar antigo.
Algumas fingiram não perceber, mas algo importante aconteceu. Você não voltou atrás. Você sentiu medo, sim. Sentiu insegurança, sim, mas não se anulou mais. E é nesse ponto que a espiritualidade começa a agir com clareza. Porque quando você se alinha com a própria verdade, o universo responde. Eu vi portas começarem a se movimentar, mesmo que lentamente, mesmo que ainda sem forma definida. Uma conversa inesperada, uma oportunidade que parecia pequena, mas não era. Um convite que chegou no momento exato. E eu vi pessoas que te subestimaram começando a se perguntar: por que essa pessoa está diferente? Por que ela não reage mais como antes? Por que ela não se dobra mais? Porque você acordou. Você entendeu que não precisa mais provar nada, que quem te reconhece, reconhece. Quem não reconhece, fica para trás. Isso não é arrogância, é consciência. No campo profissional, eu vi você se posicionando com mais firmeza, mesmo quando precisava continuar ali por um tempo, mesmo quando ainda não era o momento de sair. Você mudou a energia, e quando a energia muda, a dinâmica muda. Você começou a ser visto de outra forma, não porque pediu respeito, mas porque parou de aceitar desrespeito. Na família, eu vi você criando limites invisíveis, não brigando, não discutindo, mas não se permitindo mais certas invasões. Isso é poderoso, porque limites silenciosos são os mais respeitados. Se você sente que viveu exatamente esse reposicionamento, comenta agora. Eu não me diminuo mais. Esse comentário é um selo dessa fase. Agora, escuta com atenção o que vem a seguir, porque é importante. Quando você se reposiciona, a vida começa a corrigir injustiças antigas e pessoas que te feriram acabam se revelando sozinhas. Você não precisa se vingar, você não precisa confrontar. A própria vida faz isso por você. Mas isso eu vou aprofundar no próximo bloco. Agora eu vou falar de algo que você já começou a perceber, mesmo que ainda não consiga explicar direito. A justiça não chega fazendo barulho, ela chega organizando o caos. Eu vi quando você parou de lutar para provar a sua versão, quando decidiu não se defender mais o tempo inteiro, quando escolheu o silêncio consciente em vez do confronto desgastante. E foi exatamente nesse momento que a vida começou a agir. Pessoas que te prejudicaram começaram a se enrolar nas próprias palavras. Atitudes que antes passavam despercebidas começaram a ser notadas. Verdades que você carregou sozinha começaram a vir à tona, sem que você precisasse expor nada. Isso não é coincidência. Isso é correção espiritual. Você não precisou levantar a voz, não precisou atacar, não precisou provar nada. A verdade se sustenta sozinha quando chega a hora. Eu vi situações se inverterem. Vi quem te apontava começar a ser questionado. Vi quem te subestimou perceber tarde demais que você era a base de muita coisa. E você ficou em silêncio, não por medo, mas por maturidade, porque você entendeu algo muito importante. Não é seu papel convencer quem escolheu não enxergar, e isso te libertou. A justiça espiritual não pune para ferir, ela corrige para alinhar. E quando ela começa a agir, cada pessoa colhe exatamente o que plantou. Sem exagero, sem erro. Você não precisa desejar mal. Você não precisa esperar vingança.
A própria vida se encarrega disso. Enquanto isso, você começa a colher outra coisa, leveza. Você percebe que o peso diminuiu, que o medo já não domina como antes, que a ansiedade começa a perder força, porque quando a justiça age, o coração descansa. Se você já percebeu pequenas correções acontecendo ao seu redor, comenta agora. A verdade está aparecendo. Isso confirma que você está sintonizado com esse momento. Agora escute o que vem a seguir, porque isso é fundamental. A justiça não vem sozinha, ela vem acompanhada de reposicionamento e logo depois de recompensa. Mas recompensa não é só dinheiro ou reconhecimento externo. Às vezes, ela vem como paz. Às vezes, vem como oportunidade. Às vezes, vem como libertação de vínculos que já não faziam sentido. E você vai saber reconhecer. Siga comigo, eu estou aqui com você. Agora eu falo do ponto onde poucos chegam. O ponto em que você entende, sem precisar provar nada, que sobreviveu e venceu. Você não venceu porque tudo deu certo. Você venceu porque não se perdeu, mesmo quando tudo deu errado. Eu vi você chegar até aqui cansado, mas consciente, machucado, mas lúcido, mais silencioso, mas muito mais forte. E agora algo diferente começa a acontecer dentro de você. Você não sente mais a necessidade de se explicar. Você não sente mais culpa por se escolher. Você não sente mais medo de perder quem só ficava enquanto você se anulava. Isso é libertação. A recompensa começa assim, como um alívio interno. Você começa a dormir melhor, a respirar melhor, a sentir menos peso no peito, a perceber que a vida não precisa mais ser uma luta diária. E quando a alma descansa, o caminho se abre. Eu vi oportunidades surgindo de forma mais limpa, sem humilhação, sem disputa, sem precisar se diminuir. Eu vi pessoas certas se aproximando, não em quantidade, mas em qualidade. Gente que respeita, gente que soma, gente que não te drena. E eu vi algo muito importante. Você não volta mais para o lugar antigo. Mesmo que a vida tente te testar, mesmo que surja nostalgia, mesmo que alguém do passado reapareça, você aprendeu. Você entendeu que não precisa mais repetir padrões, que não precisa salvar todo mundo, que não precisa carregar o mundo nas costas, que fez o que precisava ser feito. Agora é construção, agora é escolha consciente, agora é vida com mais verdade. Enquanto você escuta essas palavras, se permita relaxar. Se estiver deitado, solte o corpo. Se estiver acordado, desacelere a mente. Se o sono vier, deixe. Repita internamente quantas vezes precisar. Eu fiz o meu melhor. Eu sobrevivi ao que era pesado demais. Eu não me perco mais. Eu sigo em paz. Se essa mensagem te acompanhou até aqui, faz isso agora. Curta o vídeo se ainda não curtiu, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixe um comentário com algo simples e verdadeiro, como eu sobrevivi, eu me escolho ou eu sigo em paz. Seu comentário sela esse ciclo e fortalece quem ainda está no caminho. Essa mensagem pode continuar rodando. Ela não precisa de pressa. Ela continua trabalhando mesmo no silêncio. Eu sigo aqui, te acompanhando, te protegendo, te guiando e te guardando.
O passado não te define mais. O sofrimento não te domina mais. E a nova fase já começou. Descanse, confie, fique, porque eu estou aqui e Maria Padilha não te abandona. Laroie.